Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Carolina Braga, sou ligante da Laev e nós estamos muito felizes com a presença de vocês. Essa palestra foi gravada, pois o nosso palestrante está fazendo o trabalho em campo e não iria conseguir estar online com a gente hoje, mas ele gravou com todo o cuidado para que vocês consigam aproveitar bastante o conteúdo. Fiquem à vontade para enviar suas dúvidas e questionamentos para o e-mail que vai estar na descrição desse vídeo. O tema que vai abrir o nosso ciclo de palestras vespertino das aves é Bioacústica, um pouco de tudo, ministrada por Rafael Paulino, doutorando em Diversidade Animal pela Universidade Federal da Bahia. Ele possui mestrado em Zoologia pela Universidade Estadual de Santa Cruz e integrou o laboratório de etologia da mesma universidade, desenvolvendo o projeto com treinamento de pré-soltura do papagaio chauá. Ele trabalhou no Centro de Triagem de Animais Silvestres, o CETAS, e tem prática com o manejo desses animais, tendo experiência na área de zoologia. Fez estágio em docência no ensino superior, ministrando a disciplina de comportamento animal para os cursos de medicina veterinária e ciências biológicas. Ele possui experiência com docência nos ensino fundamental 2 e médio. Atualmente, ele integra o núcleo de etologia e evolução na Universidade Federal da Bahia. Desenvolve projetos relacionados com bioacústica e aprendizado do canto em aves. A gente espera que vocês aproveitem bastante essa palestra. Tchau! Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, a oportunidade, o convite de estar aqui falando sobre esse tema que eu gosto muito. Então, o título que eu dei aqui para a apresentação, Bioacústica de Aves, um pouco de tudo. Eu me chamo Rafael e a gente vai estar aqui tratando alguns temas importantes dentro da área de bioacústica de aves. Então, um elemento fundamental na parte de bioacústica é a comunicação. O que é, então, uma comunicação? A comunicação envolve basicamente três elementos. O emissor, que é aquele que vai emitir um sinal que carrega informações estruturadas, e um receptor, que é aquele que recebe esse sinal enviado pelo emissor. Então, são os três elementos básicos da comunicação. A comunicação, então, é a transmissão de informação de um indivíduo para outro. Ao essa informação ser transmitida, em geral, ela pode alterar a tomada de decisão e as respostas do indivíduo que está recebendo essa informação, pode modificar o comportamento ou a fisiologia. Muitas vezes a gente não consegue observar, digamos assim, a olho nu, a mudança do comportamento, mas essa mudança ela pode ser fisiológica. Então, a comunicação ela envolve uma modificação, seja comportamental ou fisiológica, e ela pode ser também individual, entre indivíduos, ou em grupo, entre grupos, pode ser interespecífico ou intraespecífico, né? Então, existem vários tipos de comunicação nesse sentido de grupo ou indivíduos. Então, basicamente, isso é comunicação. Emissor, sinal, receptor. Então, os sinais eles não são só acústicos, existem diversos tipos de sinais, sinais químicos, sinais táteis, sinais visuais, e os acústicos, que é o foco da nossa apresentação, que a gente vai aprofundar um pouquinho aqui. Os sinais acústicos também, as vocalizações, elas não são exclusivas das aves, né? Então, mamíferos executam vocalizações, anfíbios executam vocalizações com diferentes objetivos. Insetos não executam vocalizações, mas têm uma série de outros elementos sonoros que eles fazem, às vezes, com as asas, com os membros, as pernas. Então, existem diversos animais que também realizam sinais sonoros para se comunicar. E as aves, o foco da nossa apresentação, né? Então, aqui as aves cantam e fazem chamados, a gente vai falar um pouquinho disso, com diversas finalidades. Aqui, né, a gente pode também ver sinais multimodais. Aqui nós temos dois sinais envolvidos simultaneamente, que é o acústico e o visual. Aqui não está saindo o som, mas essas aves estão cantando. Aqui são os tangarás, famoso esse exemplo, sempre está passando em documentários. Quem não viu, certamente vai ver na vida aí um dia, que estudante de biologia costuma ver documentários, isso aqui sempre está passando. Então aqui está a associação de um sinal visual, que os machos estão se exibindo, e ao mesmo tempo um sinal acústico, que também estão emitindo vocalizações. Então esse é um exemplo de sinal multimodal. A bioacústica nas aves, as vocalizações, os efeitos sonoros, que a aves executam também alguns sons com as asas, por exemplo, elas estão relacionadas ao ciclo de vida por completo das aves. Então, em comportamentos diversos, como sociabilidade, mecanismos de defesa, alimentação, reprodução e territorialidade. Então, a gente vai perceber ao longo da apresentação
que diversas vocalizações executadas, realizadas pelas aves, elas estão relacionadas a uma série de comportamentos envolvidos no ciclo de vida. Nesse contexto, existem duas grandes categorias de tipos de vocalizações que as aves emitem: os cantos e os chamados. Os cantos, eles estão muito relacionados à reprodução e à defesa de território. Então, os machos, em geral, eles cantam para atrair as fêmeas, na grande maioria, com o objetivo ali de se reproduzir, de acasalar. Ou também, eles cantam para defender os seus territórios, né? Isso varia de espécie para espécie, o tamanho de território pode variar 10, 20, 50, 100 metros, né? Então, existem espécies diferentes com tamanho de território diferentes, mas os machos cantam para delimitar esses territórios. E uma vez que o macho canta e marca aquele território, o outro macho vai ter que procurar outro território, porque se eles se encontrarem no território de outro, pode ter uma série de comportamentos agonísticos ali acontecendo. E os cantos, eles são, em geral, sequências de notas, eles têm maior complexidade e possuem longo alcance numa mata, por exemplo, para justamente atrair a fêmea ou marcar um território, então ele precisa ser bem disperso ali na região que ele é emitido. Os chamados, eles estão relacionados a diversos comportamentos sociais, como, por exemplo, forrageamento e alerta. Então, um exemplo disso é na presença de um predador. Então, uma ave, um passarinho, por exemplo, ela pode executar um chamado para alertar outros que existe ali um predador na área. Os chamados, eles em geral têm poucas notas, mas existem chamados bem complexos com uma série de notas, mas a maioria são notas mais simples, com poucas notas. São emitidos em contextos particulares, como por exemplo aqui a predação. Inclusive, podem ser emitidos chamados diferentes para predadores diferentes. E os chamados também têm menor alcance, justamente porque ele de uma interação social que não é reprodutiva. Então, o que adianta eu ver um predador aqui? Se ele está aqui, eu vou avisar um indivíduo que está lá longe, mas eu preciso avisar quem está perto. Então, o chamado ele precisa ser efetivo para quem está perto. Por isso, ele tem um menor alcance numa mata, por exemplo. E aqui eu trouxe um exemplo da diferença visual, e eu vou tocar o som também para vocês ouvirem a diferença entre os chamados e os cantos. Aqui a gente pode ver o chamado, uma nota simples, né? Duas notas simples aqui, o canto já é algo mais elaborado. Para quem não está familiarizado com essa imagem, isso é um espectrograma, né? Nesse eixo aqui no horizontal a gente tem o tempo e aqui a frequência, porque aqui não está marcado, mas aqui é a frequência do canto ou do chamado. Então eu vou tocar aqui o chamado primeiro. Então o chamado dessa espécie aqui, Saltatus fuliginosus, uma ave aqui da Mata Atlântica. Então vocês viram só duas notas de forma bem simples, e agora vai tocar esse primeiro canto. E agora o segundo canto aqui de baixo. Então deu para perceber a diferença, o canto visualmente e audivelmente mais complexo, com mais notas envolvidas ali. Então essas são as diferenças básicas entre cantos e chamados. Mas não são apenas cantos e chamados que são importantes na bioacústica das aves, né? Eles são essa forma de comunicação, mas existem uma série de fatores que influenciam a comunicação e fazem com que ela seja varie mais ou varie menos, que ela seja mais ou menos limitada de acordo com uma série de características, por exemplo. Então eu trouxe esse aqui, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, e ainda também tem a geografia, porque a geografia ela atua como um pano de fundo sobre a variação em diversos aspectos da biologia, não só na acústica, mas na acústica também ela desempenha um papel importante, e a gente vai trabalhar vai ver um pouquinho disso para frente. Então, a partir do aprendizado, existem grupos de aves que aprendem canto e grupos que não aprendem. Então, aqui nesse exemplo, as avezinhas coloridas são a mesma espécie, mas estão cantando de forma diferente porque elas têm capacidade de aprendizado. Já as aves aqui pintadinhas de preto, a gente vê que elas não têm capacidade de aprendizado, né? Então elas cantam bem parecido, com pouquíssima variação. Já as coloridas têm mais variação. Nesse sentido, existem também duas grandes categorias sobre quem aprende ou não aprende, né? Então existem grupos com capacidade de aprendizado e grupos sem capacidade de aprendizado. Os grupos que têm essa capacidade de aprendizado são três: os passeriformes da subordem Passeri, ou também conhecidos como ócines, os pistaciformes e os troquilídeos, né? Então, os pássaros são aqui, por exemplo, o sofreu, ou o corpião, o curió, sanhaço cinzento, que a gente também sempre vê aqui na cidade. Pistaciformes são os papagaios, periquitos, e os troquilídeos, os beija-flores.
Então, esses indivíduos aqui, eles possuem essa capacidade de aprendizado e o canto deles tendem a ser mais complexo e com mais elementos. Já quem não possui, historicamente conhecidos como não possuírem capacidade de aprendizado, mas isso pode estar mudando porque já foram encontradas algumas evidências de aprendizado em alguns grupos que aqui eram categorizados, então a gente pode ter uma mudança aqui, mas em geral, os grupos que não possuem e são conhecidos por não possuírem capacidade de aprendizagem são os passeriformes da subordem Tirânia, ou também conhecidos como subóssenes, que é um exemplo claro, o João de Barro, o Bem-te-vi é outro exemplo, que não aprende. Então, se você ouve um Bem-te-vi aqui, ouve um Bem-te-vi no Rio Grande do Sul, ele vai ter pouquíssima variação do seu canto, justamente por não ter essa capacidade de aprendizado. E os demais grupos de aves também não foram encontrados até o momento que eles têm essa capacidade de aprendizado. Esses grupos, em geral, têm o canto mais simples, notas muitas vezes repetidas por muito tempo, e tendem a variar menos. Então, essas são as principais diferenças. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um exemplo extremo, tá, gente? Isso aqui não é o que acontece como regra, né? Esse é o pássaro lira. Também esse vídeo tá cortado, mas quem quiser ver o vídeo completo é fácil de achar no YouTube. Então, eu vou mostrar aqui um extremo da capacidade de aprendizado do que esse bicho pode fazer. Even the original is fooled. He can imitate the calls of at least 20 different species. He also, in his attempt to outsing his rivals, incorporates other sounds that he hears in the forest. Ele imita sons de outras espécies e também sons antrópicos. And again. And now a camera with a motor drive. And that's a car alarm. And now the sounds of foresters and their chainsaws working nearby. Isso tudo é ele que está fazendo, viu, gente? Então, vocês puderam perceber aí no vídeo uma série de elementos, cantos diferentes que esse animal faz. Isso não é o comum na natureza. Esse ave aí realmente é uma exceção e ele incorpora vários elementos no seu repertório ali, que ele pode fazer, inclusive elementos antrópicos. A gente percebeu aí um barulho de uma câmera fotográfica que ele acabou imitando, incorpora sons de outras espécies e acaba sendo um extremo aí, digamos, da capacidade de aprendizado. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, o que faz com que certos grupos tenham essa capacidade de aprendizagem? Então, são aparatos cerebrais que são encontrados nesses três grupos. Então, aqui, os ócines, né, os passeriformes da subordem pássaro, e os psittaciformes, e os troquirídeos, né, que são da ordem apodiformes. A gente percebe aqui essas figurinhas em amarelo e vermelho, comum nos três cérebros aqui. Então, eles têm o que se chamam de circuitos de aprendizagem que fazem com que eles tenham essa capacidade de aprendizado. Então, eles conseguem ouvir e aprender aquilo que eles estão ouvindo e replicando. Assim como nós, né? Quando nós somos bebês, a gente fica ouvindo os pais, os amigos, os tios, a família, e acaba incorporando aqueles elementos. Então, com as aves também é assim. Esse desenvolvimento, eles precisam de um tutor, dos pais, de vizinhos, para eles ouvirem e replicarem aquele canto. Então, esses circuitos de aprendizagem ajudaram eles a desenvolver, né, essa capacidade de aprendizagem. No cérebro de aves que não têm capacidade de aprendizagem, esses circuitos não são encontrados, ou são encontrados de uma forma muito rudimentar. Em alguns estudos, bem poucos encontraram isso em algumas espécies. Então, não existem esses circuitos aqui que fazem com que os outros demais grupos de aves tenham capacidade de aprendizado. Outro fator extremamente importante é a siringe, que é o músculo, o órgão fonador das aves. Assim como nós temos nossa laringe, as aves têm a siringe, né, que fazem com que elas também emitem os seus sons através desse órgão. Então, aqui a siringe de um ócine,
com conjuntos musculares mais robustos, mais complexos, em maior número de conjuntos musculares do que no subósseo, né? A gente pode perceber aqui a diferença de musculatura, então isso faz com que haja uma combinação, uma recombinação de contração muscular diferente para a passagem do ar, fazendo com que o canto seja até também mais complexo do que nos subósseos. Então é uma associação do aparato cerebral com o aparato siringeal. Aqui um exemplo de como funciona a siringe das aves, é um exemplo de uma siringe de um ósseo, essa espécie aqui que ocorre na América do Norte. Então, vai passar aqui uma coloração azul que ela representa o ar. E então, ela vai passar como se a ave estivesse inspirando e quando ela voltar é a emissão do canto. E aqui, cada som que tocar é representado por esse espectrograma aqui. Então, inicialmente vai tocar esse e em seguida os outros. Vamos ouvir. Então, vocês puderam perceber, né, nessa animação como que funciona mais ou menos a contração da musculatura da siringe. Isso que a gente pôde identificar aqui, como essa combinação e recombinação ocorre para a passagem do ar e a emissão do canto. Então, como ocorre esse aprendizado? Né? Capacidade cerebral, siringe, mas como ele ocorre? Então, as aves que aprendem, elas precisam ouvir para aprender. Então, elas precisam de tutores, precisam de vizinhos, precisam de um playback que seja, porque existem estudos assim, em laboratório, que coloca a caixinha de som e o bicho acaba aprendendo também aquele som que ele está ouvindo. Mas como isso ocorre? Então, os filhotes, desde que nascem, já estão ouvindo ali os seus pais, os seus tutores, os seus vizinhos cantando, e vão memorizando, vão gravando aquelas vocalizações. E com o passar do tempo, eles começam a desenvolver, primeiro, o que se chama de balbuciar, né, onde eles emitem ali uma série de notas bem básico, né, que é muito diferente do canto final, mas eles estão tentando ali já começar, igual uma criança quando está falando inicialmente, começa a falar palavras erradas, né, depois elas vão aprimorando seu vocabulário. Esse balbuciar evolui para um subcanto, e depois esse subcanto vai sendo aprimorado para um canto plástico, onde elas executam uma série de coisas, e esse canto plástico ele vai se cristalizando até o canto final, que essa ave leva até a sua fase adulta. Então existe uma lacuna de aprendizado que varia entre as espécies, podendo ser de poucos dias a mais dias, onde elas vão incorporando os elementos e replicando em seguida nessas fases, até o canto ficar muito parecido ao canto do tutor, por exemplo. Então aqui nessa fase do canto plástico para o canto final, a gente já percebe aqui uma série de elementos sonoros muito similar ao canto do tutor. Então isso assim que ocorre o aprendizado. As aves precisam ouvir para depois replicar. Essa parte da aprendizagem, ela também pode levar aos dialetos, né? Assim como nós temos nossos sotaques, as aves também podem ter os sotaques delas, os dialetos, né? E os dialetos são diferenças consistentes nos tipos de canto, predominante entre populações distintas. Então, as aves cantam de forma diferente em populações diferentes. Porque lá naquela fase de aprendizado, por exemplo, elas podem incorporar uma nota diferente, podem errar uma nota, modificar aquele canto daquela população, e se isso for selecionado e sendo passado para as gerações seguintes, elas vão cantar de forma diferente de uma outra população, por exemplo. Isso vai fazer com que elas tenham dialetos diferentes. Isso está muito relacionado aos grupos com capacidade de aprendizagem, apesar de ter um estudo que já encontrou dialetos também em grupo de subóssene, mas em geral são os grupos com capacidade de aprendizagem que têm os dialetos. Eles podem estar associados à ecologia e à seleção sexual, a gente vai falar um pouquinho disso mais aprofundado, mas o ambiente ele precisa, digamos assim, permitir, né, que o dialeto seja mantido ali, que ele se propague aquele canto, e a seleção sexual está relacionada às fêmeas, e a gente vai aprofundar um pouco nisso depois. E também eles podem ser o primeiro passo, um passo inicial para o isolamento reprodutivo, ou seja, cantos diferentes podem ter relação com preferências da fêmea e separar as populações. Então as aves podem não se entender mais de tão diferente que os dialetos podem ser entre populações distintas. Então, encerrando essa primeira parte do aprendizado, basicamente é isso que se tem na literatura sobre aprendizado, lógico que dá para aprofundar, mas então agora a gente vai entrar na parte da relação de bioacústica com o ambiente. Né? Então, ambientes diferentes, eles podem fazer com que o som se propague de forma diferente, e isso também pode influenciar em como o receptor vai receber o sinal emitido
isso causar divergência também em tipos de cantos, de vocalizações, de acordo com as propriedades do ambiente. Então, existem ambientes diferentes, eles vão ter coisas diferentes, vão ter aspectos ecológicos diferentes. Isso vai influenciar, por exemplo, na propagação do som, na absorção do som no ambiente, e isso vai influenciar a comunicação acústica das aves diretamente, porque os sons vão se propagar de forma diferente, de acordo com as características do habitat, com os ruídos que tem no ambiente, temperatura, precipitação, a vegetação. São vários fatores que restringem a dispersão do som no ambiente. Então, isso, a relação de bioacústica com o ambiente, o ambiente ele atua para restringir a comunicação, ele quer a comunicação mais efetiva possível naquele tipo de ambiente. Então, aqui só um exemplo do poder, digamos assim, que o ambiente e a degradação podem causar na comunicação. Então, um canto não degradado, ele perfeitamente sendo ouvido numa distância curta de um emissor para o receptor, de um emissor para o receptor, ele vai chegar dessa forma aqui, muito clara, muito limpa. Né? Já um canto com 50 metros, por exemplo, de distância entre o emissor e o receptor, ele já vai chegar de uma forma bem mais degradada e essa comunicação ela vai ser, talvez, não pode ser não efetiva e o receptor vai ouvir aquilo de uma forma que ele pode até ficar em dúvida sobre aquele tipo de comunicação. E existem hipóteses que tentam explicar a relação do ambiente com a comunicação nas aves, né, com a bioacústica das aves. Então, eu separei 3, a hipótese de adaptação acústica, a mais conhecida delas. Então, nessa hipótese, afirma-se que o ambiente é um fator que proporciona a modificação dos sinais acústicos e que esses sinais eles são estruturados de forma ajustada aos hábitats, aos hábitats que eles são produzidos. Então, por exemplo, na Mata Atlântica você vai ter determinado tipo de som selecionado, na Caatinga você vai ter outro tipo de som selecionado, no Cerrado outro. Então, a hipótese de adaptação acústica ela coloca o ambiente como um fator principal de modificação dos sinais acústicos. A hipótese de nicho acústico ela afirma que as espécies ocupam determinados espaços acústicos para evitar a competição interespecífica, para evitar, por exemplo, o mascaramento, a sobreposição. Isso, em geral, isso pode acontecer, mas isso também pode não acontecer. Existem ainda assim muita sobreposição, mas de fato existem espécies que tentam, que a evolução, né, ela foi selecionando para que não houvesse essa sobreposição entre espécies. A hipótese de reconhecimento de espécie, ela também afirma que as espécies próximas em simpatria reduzem o risco de sobrepor as características sonoras de outras espécies. Então, espécies próximas em simpatria, elas tendem a fugir, né, daquelas espécies que têm vocalização próxima. Então, elas tendem a ter vocalizações bem diferentes, justamente para não causar conflito na parte da reprodução e evitar o hibridismo, por exemplo, diminuir as chances disso acontecer. Então, no cenário perfeito, no mundo ideal, a gente tem que o emissor vai emitir ali o sinal e o receptor vai receber de uma forma perfeita. Só que na vida real não é muito o que acontece. Existem uma série de fatores ali ambientais, né, que vão influenciar a propagação do som no ambiente e também os fatores biológicos de outros bichos. Muita gente, muitas espécies cantando ao mesmo tempo, muitos ruídos ambientais, insetos, cachoeira, por exemplo. Então, uma série de fatores que vai estar influenciando ali com que esse sinal seja efetivo, né, para o receptor receber esse sinal com efetividade. Então, o ambiente está selecionando o melhor sinal possível para aquela característica ambiental, para que o sinal chegue com maior efetividade e a comunicação ela seja mais próximo da perfeição e que o receptor possa estar ouvindo aquilo de uma forma melhor e modificando seu comportamento de acordo com aquela comunicação. A parte de seleção sexual também muito importante quando a gente trata-se de bioacústica de aves, conduzida em geral pelas fêmeas. Então, machos cantam e as fêmeas selecionam determinados tipos de canto. Então, em lugares diferentes, populações diferentes, as fêmeas podem selecionar coisas diferentes. E dessa forma, pela escolha preferencial das fêmeas, podem ser selecionados diferentes caracteres do canto. Então, numa população podem existir, por exemplo, 3 tipos de cantos diferentes. Então, machos executam esse tipo de canto e a fêmea pode preferir esse tipo de canto. Em geral, as fêmeas preferem cantos mais complexos. E isso pode, com o passar do tempo, levar a mudanças culturais.
Então, as fêmeas podem estar selecionando determinado tipo de canto, as populações podem estar, se aquilo for passado para frente, vai se manter naquela população e causar uma mudança cultural e as populações vão conversar de forma diferente, ter cantos de formas diferentes. Então, imaginemos um cenário para exemplificar isso tudo que eu estou falando. Então, a gente tem uma mesma espécie, uma população ao norte e uma população ao sul. As fêmeas do norte, elas selecionaram esse tipo de canto e as fêmeas do sul selecionaram esse tipo de canto. Então, o tempo vai passando e se esses cantos continuarem sendo selecionados e passados para as próximas gerações, a gente imagina-se num cenário futuro que os machos eles vão tender a cantar mais dessa forma. E os machos da população sul vão cantar mais dessa forma pela seleção das fêmeas que tiveram a preferência por aquele determinado tipo de canto. Isso, e aí imaginemos um outro passo no futuro, que essas espécies, que essas populações se encontrem. E aí isso pode causar um isolamento reprodutivo, justamente porque as espécies estão cantando de forma tão diferente que elas não vão se reconhecer mais como a mesma espécie, e sim, isso pode levar a duas espécies diferentes. Então, um processo de especiação pode acontecer, né? Mas isso com o passar de muito tempo. Então, as fêmeas também podem ser responsáveis pela variação do canto, pela divergência do canto entre populações e até mesmo pelo isolamento reprodutivo. A partir da morfologia, então, a morfologia também está muito relacionada à propagação do som. O bico, né, o tamanho do corpo, né, o bico é a última parte, digamos assim, por onde o som sai. Então, o bico tem uma importância no tipo de som que vai ser emitido. Então, bicos de tamanhos diferentes podem influenciar na propagação do som. O tamanho do animal vai influenciar na propagação do som. As frequências estão relacionadas ao tamanho, né? Frequências de agudas, frequências mais graves estão relacionadas ao tamanho corporal. E aqui eu trouxe um exemplo dos tentilhões de Galápagos, que Darwin, né, estudou esses tentilhões, e a história, resumidamente, que Darwin identificou lá que esses animais eles foram sendo selecionados de acordo com determinado tipo de semente que tinha lá disponível nas ilhas. Então, sementes mais duras foram sementes mais duras. Desculpa, gente. Os bicos mais duros, mais resistentes, eles foram sendo selecionados para consumir aquelas sementes também mais duras. E bicos menores, mais moles, digamos assim, eles foram selecionados para comer outros tipos de semente, aquelas sementes menores também. E isso foi uma seleção do ambiente em relação à questão alimentar. Só que um pesquisador, o Jeff Podus, em 2001, ele foi lá estudar esses bichos a partir de acústica. E ele identificou também que o tipo do bico fazia com que o som fosse diferente, muito relacionado a isso. Então, a propagação do som do animal para o meio foi alterada justamente pela forma do bico ser diferente. O tamanho populacional, outro fator importante. Então, isso aqui é muito simples, básico, principalmente para quem aprende. Então, quanto mais eu escuto coisas, maior é o meu vocabulário, mais eu vou cantar. Quanto menos eu escuto, quanto menos gente eu escuto, menos aves eu escuto, o meu canto tende a ser menos variável. Então, eu tendo a ter um canto mais simples em populações menores. Em populações maiores, as aves tendem a ter cantos mais complexos e com maior divergência. A deriva, que são processos estocásticos, processos aleatórios. Então, existe um mix de coisas diferentes e, aleatoriamente, um tipo de canto é selecionado ali na população. Os processos de deriva, eles não são relacionados diretamente com seleção sexual e com variáveis ambientais. Não há essa relação direta, é realmente um processo estocástico, um processo aleatório de seleção. E a parte de geografia, né, como eu estava falando lá no início, a geografia ela atua como um pano de fundo. Então, sempre vocês viram nos slides mapas, né, justamente porque a geografia ela é um componente importante da variação. E existe uma associação entre distância vocal e distância geográfica. Ao passo que as populações se distanciam, os cantos vão também aqui se distanciando, se divergindo, principalmente relacionado a gradientes latitudinais. Entretanto, isso não é uma regra, né? Não é todas as espécies, todas as populações que isso vai acontecer. Quanto mais longe, mais diferente é o canto. Isso acontece, mas nem sempre isso também acontece. Existem estudos que apontam que populações próximas elas podem divergir mais do que populações distantes. Aqui um exemplo de variação geográfica e aprendizado também, e que eles verificaram nessa espécie de Ocine, ou seja, um bicho que tem capacidade de aprendizagem. Eles realizaram esse estudo aqui na região do México, da América Central, e foi verificado que eles encontraram tanto nos cantos
em 10 regiões, cantos diferentes, e nos chamados também, divergência tanto no canto quanto no chamado, relacionado à variação geográfica e o aprendizado nesse estudo. Então, duas coisas ali associadas. Então, os desafios para as aves, né? Por que eu falei de vários aspectos aqui, esses vários aspectos, eles não são isolados, né? O próprio slide anterior eu falei do aprendizado da geografia. Então, uma série de fatores, uma série de pressões seletivas, ela está agindo sobre a comunicação das aves, sobre o canto, sobre os chamados. Então, é uma rede complexa desses diversos fatores que elas são juntas. Então, podem ser 2, 3, 5 fatores que são ali sendo selecionados. Então, o ambiente, o aprendizado, seleção sexual, uma série de pressões também atuam sobre o canto. E como pano de fundo da geografia, então ambientes diferentes também podem selecionar coisas diferentes. E também a genética, que é um fator muito importante, né? A genética a gente pode entender que ela atua de uma forma a não deixar que a variação seja ilimitada. Então ela atua um pouco limitando a certos tipos de variação do canto das aves, né? Como eu falei, o pássaro lira, aquele exemplo do vídeo, é fora da curva, aquele bicho lá fazia aquelas coisas. Em geral, isso não acontece muitas vezes por um componente genético, das aves terem uma certa limitação sobre o que elas vão cantar, mesmo com alta capacidade de aprendizagem. Então, a gente chega, né, falei esse monte de coisa, trouxe aqui aspectos que são importantes a gente levar em consideração na bioacústica de aves. Então, a gente chega a uma pergunta: para que serve a bioacústica de aves? E agora eu vou mudar um pouquinho o foco da palestra para a gente entender na prática o que acontece, como é importante a bioacústica para as aves. Então aqui eu trouxe um exemplo do gênero Helenia. O nome popular, se eu não me engano, são guacavaras, que elas são chamadas. E aqui tem 6 fotos, e eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão de quantas espécies vocês acham que tem nessas fotos. Né? Então a gente tem 6 fotos, então pode ter de 1 a 6 espécies. A gente não tem tempo, mas deem um chute aí, olhando as imagens, de quantas espécies vocês acham que tem. Porque é difícil, realmente, até mesmo para quem trabalha com ave há muito tempo, identificar esses bichos olhando é muito difícil. Então, não se sintam inferiorizados se vocês não acertarem. Então, quem falou 3, acertou. Então, nós temos aqui 3 espécies. A Helenia flavogaster, essas duas. A Helenia spectabilis aqui no quadradinho vermelho. E a Helenia cristata no quadradinho verde. Realmente é difícil só a parte visual. Então, para identificar essas espécies, o mais importante, o que se é mais usado, justamente o canto. Então, aqui mais uma vez a figurinha do espectrograma. Então, aqui a gente vai ver visualmente já o espectrograma diferente dessas 3 espécies. Dá para notar aqui notas bem diferentes, frequências diferentes. Aqui não dá para ver porque o eixo não está aparecendo, mas tem. Mas só pela forma da nota a gente vê que são diferentes. Se eu tivesse colocado só essas 3 imagens, certamente todo mundo poderia acertar que seriam 3 espécies justamente pelas imagens. E eu vou estar tocando aqui para a gente perceber agora também a diferença do som, não só visual. Então eu vou tocar o primeiro, da Helenia flavogaster. Então esse vocês ouviram, agora da Helenia cristata. E por fim agora a Helenia spectabilis. Então, fica mais fácil pela acústica, né? Então, a gente pode ver e não saber identificar, mas pela acústica a gente consegue identificar. Lógico, precisa de treinar o ouvido, saber quem são as espécies, reconhecer. Isso é importante, inclusive, para outra coisa. Fazendo um link aqui já com essa parte de ouvir, vou falar um pouco de bioacústica no mercado de trabalho. Por que é importante quem quer ingressar na área, conhecer as espécies, conhecer os cantos, não só de aves, de sapos também, por exemplo, até de mamífero, né? Primatas, principalmente, às vezes vocalizam muito longe, a gente consegue identificar por essa vocalização, mesmo sem ver o bicho. Então, essa parte de bioacústica no mercado de trabalho, ela é muito importante. Então, eu trouxe essa parte porque muitas vezes eu também sentia falta na graduação ao assistir certas palestras, que ficava muito na questão acadêmica, da pesquisa, e às vezes não tratavam isso da parte do mercado de trabalho. E às vezes a gente não se interessa ou não quer aprofundar na carreira acadêmica, quer ir para o mercado de trabalho. Então eu vou trazer aqui um pouco disso, só para a gente entender que existe uma outra opção e que a bioacústica não é só para pesquisa, ela está envolvida em vários outros aspectos, inclusive no mercado de trabalho. Então aqui eu trouxe exemplos do que ela pode fazer, tem outros em geral. Na parte de consultoria ambiental, né, que são a parte de diagnóstico, monitoramento,
durante a implantação de empreendimentos, manejo de espécies, então é importante conhecer a acústica dos bichos para manejar as espécies, para saber quem são, e na parte de observação de aves, que eu acho que a palestra seguinte vai falar um pouco disso com a Cecília. Então são formas rentáveis, formas de você ganhar dinheiro trabalhando com a parte de bioacústica. Então, em diversos empreendimentos, né, parques de energia eólica, parques de energia solar, as linhas de transmissão, empreendimentos em geral, como mineradoras, hotéis, inclusive, que esses hotéis, por exemplo, que são nas matas, eles precisam estar fazendo monitoramento para saber o impacto que eles estão causando. Então, a gente conhecendo os bichos, conhecendo a biogeografia dos bichos, onde eles ocorrem, conhecendo o canto desses bichos, a gente consegue identificar e fazer, por exemplo, os relatórios ambientais que vão para os órgãos ambientais. Então, basicamente, né, eu trouxe aqui só um exemplo de uma metodologia, que é o ponto de escuta, é um exemplo. Então, a gente tem a área e ali tem uma série de aves cantando, vocalizando. A gente pode ver a espécie, mas também pode ouvir. Muitas vezes você não vê, mas você ouve, então você olha, tem tal espécie aqui. Então você anota, coloca ali na sua listinha de espécies, naquele ponto aquela espécie ocorre ali naquele lugar. Então, as helênias, por exemplo, se eu ver, talvez eu não sei quem é, mas ela cantando, é Helênia flavogaster, por exemplo. Então a acústica é importante, conhecer o canto dos bichos para fazer levantamento, listas de espécies de determinados locais. Então aqui também outro exemplo, né, aqui um trabalho no parque eólico, numa linha de transmissão, aqui numa mineradora, que vocês podem ver também o gravador, um elemento importante para quem tem interesse na bioacústica, porque nem todo mundo vai conhecer 100% das aves, do canto das aves. Então às vezes a gente está ali no campo, o bicho canta e fala, poxa, quem é? Aí você estando no gravador, você grava, chega depois no laboratório, no escritório, em casa, você escuta, você procura, você vai olhar o sonograma, vai tentar identificar aquilo. Então, também é muito importante gravar as aves, inclusive para depois você até fornecer isso, né, para o Wikiaves, fornecer para pesquisas de amigos que possam estar trabalhando com canto de determinadas espécies e também para identificar e aprimorar a sua lista de espécies ali de determinado local. E a parte de observação de aves também dá para se trabalhar com isso, dá para se gerar renda com isso. Então, fazer cursos de guia, saber como agir como guia, conhecer muito do local que você vai guiar, saber as espécies que ocorrem ali, conhecer os cantos dessas espécies, porque existem principalmente gringos, eles vêm para o Brasil para ver aves e pagam por esse tipo de serviço de guia. Então, você consegue também gerar uma renda, trabalhar com a parte de observação de aves e muito usando a acústica. Aqui eu trouxe o exemplo do Wikiaves, para quem nunca ouviu falar, é um site, uma ferramenta excelente para você encontrar uma série de informações sobre espécies, para você divulgar dados, para você obter dados, entrar em contato com pessoas que vão te ajudar também. Então, uma excelente ferramenta com essa parte de observação de aves, que vai ser falada também na palestra mais à frente. E aqui, já encerrando, eu trouxe uma parte de equipamentos, também considerei importante para trazer aqui. Então, desde gravadores, né, microfones, caixinhas de som, fone, diversos tipos de microfones e gravadores. Então, é uma tralha ali que a gente leva para campo, que deixa a gente ali cheio de peso, mas que vale muito a pena, porque é muito, muito interessante você gravar o bicho. Celular também é uma ferramenta importante para você colocar cantos aqui, por exemplo, e usar a caixinha de som para fazer o playback, para o bicho, por exemplo, vir até você, para você fotografar, para você ter certeza do bicho que você está identificando. Então, existe uma série de ferramentas ali que a gente pode estar usando, de preços e valores diferentes, aí vai de cada um, vai do gosto de cada um, para que serve. Então, é importante a gente conhecer um pouco dos equipamentos. E obrigado a todos que ouviram aí um pouquinho da fala. Eu queria agradecer ao pessoal do LAEV pelo convite mais uma vez, a oportunidade de estar aqui falando. Agradecer ao Instituto de Biologia, à UFBA, ao programa de pós-Biodiversidade e Evolução, né, na qual eu faço parte, ao laboratório Nuevo, lá da UFBA, do professor Hilton, e a FAPESB também, que dá o apoio financeiro para eu desenvolver minha pesquisa com essa parte de acústica. E é isso, muito obrigado, espero que todos tenham gostado.